Hoje é quarta, 24 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Universitário do Peru, terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com o resultado de ontem entre Júnior Barranquilla e LDU, o Botafogo voltou a depender apenas dele, isso mesmo, apenas dele, para conseguir a sua vaga nas oitavas de final da principal competição da América do Sul. Até mesmo podendo passar na primeira posição. Para isso tudo dar certo, o Botafogo tem que conseguir o seu primeiro êxito na competição internacional. Hoje, estádio Newton Santos, Botafogo e a equipe peruana. É a hora da virada, é a hora de vencer. Tudo, mas tudo mesmo em relação a Botafogo e Universitário dentro desse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Faça seu cadastro na Parimate, que é parceira do Botafogo, parceira do canal do TF. É muito simples, muito rápido, muito fácil. O link tá aqui no primeiro comentário. É só vocês entrarem e fazerem o cadastro de uma maneira muito simples. E cada cadastro vocês ajudam demais o canal deste careca que vos fala. Link no primeiro comentário. Entre lá e vocês vão curtir bastante. Hoje, às 19 horas, Botafogo e Universitário. Terceira partida do Botafogo na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Não vencemos em uma partida. Fomos derrotados para o Júnior Barranquilla dentro de casa e perdemos na altitude para a LDU. O nosso grupo está uma bagunça. Ontem, o Júnior Barranquilla, que lidera o grupo, empatou pela segunda vez em casa, desta vez com a LDU. A equipe colombiana chegou a 5 pontos, a LDU está com 4 e também o Universitário. O Botafogo tem 0 pontos. Porém, se o Alvinegro vencer as suas duas próximas partidas, dependendo das combinações de resultados, poderá até mesmo ser o líder do grupo. Basta vencer os seus 2 jogos em casa que acontecerão na sequência. Vencendo hoje o Universitário, que é primordial, e daqui a 2 semanas a LDU no estádio Newton Santos. Conseguindo isso, o Botafogo jogará 2 partidas fora de casa para quem sabe conseguir uma vitória ou 2 empates para se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Botafogo voltou a depender exclusivamente dele, mas hoje tem que fazer a sua parte. Será o segundo jogo do técnico Arthur Jorge na competição internacional e seu terceiro jogo consecutivo no estádio Newton Santos. O Botafogo vem de uma grande vitória em cima do Juventude. E agora, jogando contra o Universitário, precisa desempenhar um bom futebol. Se não desempenhar um bom futebol e vencer, tá ótimo. Hoje o Botafogo tem que sair do Newton Santos com 3 pontos. A expectativa é de um público ali de aproximadamente 30 mil alvinegros no estádio Newton Santos. A partida de hoje terá transmissão da ESPN. Qual time que deve ir a campo? Eu acredito em um Botafogo com Gatito, Damian ou Mateu Ponte, Halter, Bastos e Hugo, o meio-campo com Danilo ou Gregory e Marlon Freitas, nas beiradas Júnior Santos ou Luiz Henrique pela direita, Jefinho ou Luiz Henrique pela esquerda, ou Júnior Santos pela esquerda, ou Savarino pela esquerda, Tiquinho Soares e mais alguém por dentro. Eu acredito que a grande dúvida, Savarino ou Jefinho. Um desses dois deverá começar a partida. Eu acredito que deva ser esse Botafogo, com o Eduardo ficando no banco de reservas. Então eu vejo essa equipe para entrar em campo hoje e enfrentar o Universitário do Peru. Só vitória interessa. É isso que a gente tem que ter no estádio Newton Santos. Concentração. O Botafogo tem que entrar em campo assim como entrou contra o Juventude. Ligado o tempo todo. Você não pode entrar desligado e sabendo que se vencer por 1-0 com gol no primeiro minuto ou com gol no último, valem os 3 pontos. Então o Botafogo tem que se preocupar em vencer a partida e os torcedores que estiverem no estádio Newton Santos também deverão se preocupar com isso, em vencer a partida. Eu acredito que o Botafogo tenha tudo para vencer a equipe do Universitário. E o Léo Dantas vai falar um pouquinho sobre a equipe peruana. Fala aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Universitário, adversário do Botafogo, nessa quarta no Newton Santos, pela Conmebol Libertadores. A equipe está invicta no ano, 14 jogos oficiais entre Libertadores e Campeonato Nacional, com 10 vitórias, 4 empates, 21 gols marcados e só 6 sofridos, uma média de menos de meio gol por jogo. É uma defesa de fato muito consistente. O Universitário é o segundo colocado no Campeonato Peruano, 1 ponto atrás do líder, segundo colocado do grupo na Libertadores, ganhou da LDU na estreia, vem de empate contra o Júnior. O Universitário, que joga no 3-5-2, tem algumas poucas variações que costumam se repetir jogo após jogo. Então vamos à análise tática da equipe
peruana. O Universitário é muito mais atacado pelo lado esquerdo. Bom, vamos lá. Se é um 3-5-2, um trio de defensores, de zagueiros, obviamente. E ali no meio campo você tem os dois caras que funcionam como alas e os três centrais, além da dupla de atacantes. Um dos alas é um cara mais ofensivo, eu falo dele então quando for analisar o ataque. O outro ala é um lateral de origem, um defensor de origem, que é o Porto Carrero. Então ele segura um pouco mais do que quem está do lado direito. Esse segurar um pouco mais não significa que ele esteja na mesma linha dos três defensores, mas ele acaba sendo um convite, porque é um lado em que, como ninguém sobe, ou sobe menos, diminui a preocupação defensiva do adversário. E aí você acaba tendo um pouco mais de espaço para subir. E para o Botafogo essa é uma boa notícia. O Porto Carrero pode ter dificuldade nesse confronto direto, por exemplo, contra o Júnior Santos, que é o cara do individual, que parte para cima, que vai na velocidade, no físico. Se o Porto Carrero subir, ótimo, vai aparecer o corredor. Como esse não é o tradicional, a gente deve ter um embate ali direto. E acho que o Júnior Santos, pela questão física, tende a levar vantagem por ali quando o Botafogo estiver atacando. Então já fica aí a primeira receitinha de bolo para essa tentativa de ataque do Botafogo contra o Universitário. Quando o adversário está trocando passes por ali, consegue ganhar muitas faltas na intermediária, próximo da área. Não é que a bola aérea seja um problema do Universitário, mas como são muitas faltas cedidas, começa a virar uma tentativa de fazer o cruzamento ou até bater direto. Como o Savarino fez um golaço no último jogo, aparece aí uma esperança também. Então, o ideal para o Botafogo é o máximo possível ficar perto da área, tentar pressionar o máximo possível, porque essas faltas vão aparecer e elas podem se converter em chances importantes para ou abrir o placar ou, enfim, buscar o gol. Essa questão da tabela perto da área virar falta é porque o Universitário permite muito essas tabelas. E aí, no último momento, para no desespero, evitar que entre na área, vire uma possibilidade clara de gol, eles matam a jogada para fazer a falta. Mas essa tabela do adversário encaixa muito contra o Universitário. E normalmente dentro da área. Como o Botafogo nos últimos jogos. Nesse novo esquema com 4 atacantes, mesmo que um deles em algum momento vire meia, mas são 4 atacantes, a gente viu eles tentando se aproximar, né? Esses 4 caras do terço final tentando se aproximar para melhorar a qualidade do passe. Contra o Juventude, por exemplo, o Botafogo chegou a ter, em dado momento do jogo, 90% de aproveitamento dos passes. Então há uma aproximação para melhorar. Essa aproximação para fazer tabelas é um problema para o Universitário, que permite isso dentro da sua área. Então, se o Botafogo conseguir repetir essa performance, principalmente do que foi contra o Juventude, desses 4 caras da frente, existe a possibilidade de você criar chances claras muito próximas do gol. Fora de casa, quando o Universitário está sendo mais pressionado pelo adversário, recua um dos volantes para apoiar a linha de 3. É muito raro fazer a movimentação com os alas, embora tenha dito o Porto Carrero seja um lateral esquerdo de origem. Traz normalmente um volante para manter os alas ali na linha. Pensando no Universitário no ataque, vai com 3 ou 4 caras lá para frente, a dupla de atacantes, que normalmente estão ali dentro da área, Rivera e Flores, e aí vão aparecendo mais pessoas para ajudar. Um deles pode ser o meia, o Pérez, tem 2 gols na temporada, é um cara que costuma encostar. É normal o Universitário ter a aproximação de alguém ali do trio de meio-campistas encostando nessa dupla de atacantes. E o Pérez é quem faz isso com um pouco mais de qualidade e com mais constância também. Mas na maioria das vezes, o cara que realmente aparece para complementar essa dupla de atacantes, transformar isso num trio, é o Andy Polo, jogador experiente da seleção, que faz a função de ponta pela direita, mas é um atacante originalmente, então ele conhece esse caminho. É um cara que rege o time, que costuma ser o termômetro da equipe, que tem muita qualidade para fazer essa armação mais aberta, mas para em alguns momentos vir para dentro, para tentar o passe mais próximo dessa dupla de atacantes. Então é alguém que o Botafogo vai ter que marcar muito de perto, porque é um dos grandes destaques desse time do Universitário. E além dessa criação, dessa questão da criatividade, ele também é um cara que acerta muitos cruzamentos. A bola aérea do Universitário é muito forte. E não é que o time use muito por falta de recurso e aí vai no chuveirinho e seja o que Deus quiser. É porque, de fato, ela funciona. É um Deus nos acuda para o adversário marcar isso. Não só pela origem ser muito bem feita, normalmente com o Andy Polo, aberto pelo lado direito, mas com outros jogadores dos outros lados também. Mas porque a dupla de atacantes, o Rivera, que é o artilheiro do time na temporada com 5 gols, e o Flores, são muito bons nesse tipo de jogada. Então, a LDU sofreu, o Júnior Barranquilla sofreu, e no Campeonato Peruano os adversários locais sofrem muito. O cruzamento na área é a especialidade do time do Universitário. Então, marcar o Andy Polo é importante para evitar a criatividade dele, mas também para evitar que ele tenha tranquilidade para fazer o cruzamento. E é muito necessário acertar a marcação dentro da área. O Botafogo
tem tido dificuldades com a bola aérea desde o início da temporada. É bem verdade, agora trocou o técnico e tal, mas ainda assim é preciso ajustar muito bem a marcação. A gente viu como foi o gol do Juventude descontando, né, do 5-0 para o 5-1 no fim de semana. Então, é importante ficar de olho nessa bola aérea do time do Universitário. Que sabe explorar muito bem também a bola longa, a bola em profundidade, rasgando a defesa, seja por baixo, seja por cima. Normalmente não para abrir o jogo, como o Botafogo faz muito bem, por exemplo, mas para procurar a dupla de atacantes, porque eles são mais centralizados e mais próximos do gol. Então essa bola longa, direta para o ataque, essa ligação do campo de defesa ou da intermediária que seja para os atacantes, é para a dupla mais centralizada, Rivera e Flor. Por fim, jogando fora de casa, o Universitário, quando se vê bem marcado e com dificuldade para criar jogadas por baixo, na tabela, na tranquilidade, invadindo a área, chuta de fora. Então, é mais uma jogada que é preciso evitar a origem, né? Porque se deixar o Universitário bater de longe a toda hora, essas chances podem começar a ser mais perigosas e atrapalhar um pouquinho os planos do Botafogo. Essa é a análise do Universitário do Peru para o jogo dessa quarta-feira. Bom jogo. Fui! Valeu, Léo, obrigado por sua participação, deixa o like, inscrevam-se no canal. Hoje às 21 horas estarei de volta aqui no canal do TF com a nossa live pós-jogo, trazendo todas as emoções do que aconteceu no estádio Newton Santos. Espero que seja com uma grande vitória do nosso Botafogo. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Para aí, Leozão. É hora de mudar o foco, mas não mudar a vibe. Conquistamos uma bela vitória pelo Brasileirão no último fim de semana, então é hora de manter essa positividade na Libertadores contra o Universitário do Peru. Universitário que está prestes a completar 100 anos de vida e tem como um dos seus apelidos Los Cremas. Pois bem, contra clubes peruanos, o Botafogo jogou 33 vezes e a última foi em 2023, na temporada passada. 2 vitórias contra o Universidade César Valerro na Copa Sul-Americana, 4-0 aqui no Rio e 3-2 em Trujillo. São 22 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Mas o foco é o Universitário. E contra eles, nós já temos algumas histórias escritas, e são histórias com muitos gols. Entre o Glorioso e o Los Cremas, são 8 jogos, com 4 vitórias do Botafogo, 3 do Universitário e 1 empate. Marcamos 12 gols, tomamos 11. Eis o equilíbrio. Dessas 4 vitórias contra o Universitário, eu vou citar o de 1960. Era um processo de formação de uma grande geração dos anos 60. Foi um amistoso, infelizmente eu não tenho os gols, mas vencemos por 6-2. O time base era brabo. Manga, Newton Santos, Zé Maria, Paulistinha e Setali, Didi, Pampolini, Garrincha, Quarentinha, Paulinho Valentim e Zagallo. Técnico de vida fácil era Paulo Amaral. Depois de todas essas histórias, é hora de vencer em 2024 e nós vamos conseguir. Grande abraço pra vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas, redes sociais de ambos aqui embaixo. E fica aquele recado, 21 horas... live pós-jogo, 19 horas a bola começa a rolar na ESPN, mas eu espero que a galera que ainda tem dúvidas, compre os seus ingressos, ou se você é sócio e não fez o check-in, faça o seu check-in, compareça ao estádio Newton Santos. O Botafogo precisa de todos nós. E se você ainda não tem a camisa preta do Botafogo com patch da Copa Libertadores, vejam essa promoção da Foot Fanatics, vou deixar o link aqui na nossa descrição para vocês poderem ter esse modelo exclusivo do Botafogo com o patch da Libertadores. E se você não comprou nada ainda na Foot Fanatics e quiser utilizar o meu cupom TF10FUT, você tem 10% de desconto, comprando com Pix mais desconto. Tamo juntos, beijo, fiquem com Deus. Se nada acontecer demais, volto apenas às 21 horas com a nossa live pós-jogo. Ou entrem lá no meu perfil no Instagram, canal do TF, link aqui embaixo. Valeu e fui, tamo junto sempre.